Fala pessoal, já estamos já ao vivo para a nossa live daqui do Tempo de Entender, falando sobre hoje Silas Malafaia, o que ele é e o que ele não é. O título hoje de capa do nosso programa aqui do Tempo de Entender, do Tempo de Entender os Tempos. Esse veículo aqui, esse nosso programa, é o que aonde eu vou estar falando sobre os acontecimentos mensais e semanais. E também, no final do ano, fazemos uma grande retrospectiva dos livros que nós temos lido e das notícias mais importantes. Eu sempre assisti no final das retrospectivas da Globo, sempre tinha vontade de comentar as coisas, pois agora eu terei aqui na nossa plataforma do Substack. Você que não é assinante, já quiser assinar a nossa plataforma aqui do Substack, fique à vontade, será muito bem-vindo para participar conosco. E eu quero então já destacar aqui a nossa capa de hoje, que é do Tempo de Entender os Tempos, Silas Malafaia. O que é e não é os sintomas de algo mais daquilo que é a figura. O que é que Silas Malafaia representa para nós? O que é que o Silas Malafaia de fato é, para a gente poder compreender, tá bom? Então fica aqui, nós iremos soltar mais uma vez aqui a nossa vinheta de abertura e já vamos estar comentando o que é Silas Malafaia. Oh, muito obrigado, gente. Eu estava aqui sem áudio, né? Tinha de ligado aqui para poder fazer um ponto, mas então, voltando aqui já ao vivo para a gente, quero saudar a todos que estão aqui presentes, ao meu amigo Caio Levi, foi quem já me alertou aqui que eu estava sem áudio, estava aqui conversando comigo mesmo, e dizer para vocês que aqui o Tempo de Entender os Tempos é esse podcast onde eu vou estar fazendo a análise da cultura, daquilo que acontece na semana, daquilo que acontece no mês, fazer um apanhado geral, discutindo sobre política, cultura e as relações do ser humano, né? Aquilo que é importante. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filme. E por sinal, meus irmãos, eu compartilhei um post no Substack muito, mas muito importante para mim, porque foi uma análise daquele filme, O Feitiço de Áquila, que foi extraordinário. Então, obrigado pela resenha que nós tivemos e pelos comentários posteriores de como foi esta análise. Então, você já está aqui presente, quiser compartilhar o link do Substack para que todo mundo possa vir para cá, porque aqui no Substack eu posso compartilhar as coisas de maneira mais clara e sem ser notificado. Lá no YouTube eu tenho que ter esse cuidado por causa da plataforma, mas aqui não, aqui eu já posso estar mais à vontade para fazer uma crítica, fazer uma análise conforme eu assim achar melhor. E queria então convidar você para que possa se subscrever, né, assinar o meu Substack, apenas R$ 12 mensais, e aqui nós vamos estar construindo esta comunidade de discussão e de aprendizado, aonde em alguns momentos eu vou estar fazendo seminários, como eu fiz agora aquele seminário muito bom, que eu recebi o feedback de muitas pessoas sobre a nossa análise do livro do Michael Reeves, que foi o Ministério Autêntico. E aquela conversa foi muito boa,
porque deu ensejo para que muita gente pudesse compartilhar e dizer para mim aquilo que estava sentindo dentro do seu próprio ministério, de como eles estavam, então, agindo assim. Então, eu estou muito feliz pelo retorno e prometo só coisas melhores ainda, coisa boa que ainda vai estar acontecendo para a gente aqui na nossa plataforma do Substack. O Substack, gente, ele é diferenciado do YouTube porque ele é uma plataforma para escritores e lá então eu estou criando esta comunidade onde eu posso estar aqui. Meu amigo Pedalex também acabou de entrar, já vou estar aqui já dando aqui o início para a gente. Meu amigo Pedalex já acabou de entrar. Meu amigo Paulinho, meu amigo Paulinho, rapaz, bom demais ter você aqui, viu? Manda aí no grupo aí do nosso, do Icabod também para ver se o pessoal entra, para a gente já compartilhar aqui coisa boa. Pois muito bem, eu quero já iniciar, antes de vocês poderem deixar alguma pergunta que eu vou estar escrevendo, estou aqui com a segunda tela, que a gente vai poder responder as perguntas que vão sendo feitas ao longo, então, da nossa live. O nosso tema da live, a capa de live, a nossa capa da live hoje é essa: Silas Malafaia, o que é e não é. Sintomas de algo mais. Sintomas de algo mais. Essa é a nossa capa de estreia aqui do Tempo de Entender os Tempos. Eu quero fazer essa análise muito importante e queria já então deixar essa pergunta para você. O que você acha que é Silas Malafaia? O que ele representa para nós? O que é este símbolo, Silas Malafaia? Durante essa semana, o mundo evangélico e o mundo político foi abalado com a notícia de que a Polícia Federal procurou Silas Malafaia a pedido, então, do ministro Alexandre de Moraes. Este inquérito que já vem sendo feito, esse julgamento, essa caça às bruxas, que vem sendo feita desde o dia 8 de janeiro, por ocasião daquela invasão lá na Praça dos Três Poderes. E a pergunta que eu faço é, então, como é que nós devemos analisar? Existe uma análise certa ou correta? Teria uma maneira objetiva de se pensar sobre o que está acontecendo no mundo político e religioso do Brasil? A outra pergunta seria, o que é que a igreja evangélica deve fazer para escapar? Ou ela está confinada a cair no Sila e no Caríbides? Para citar aqui os dois monstros marinhos. É necessário uma análise. E como eu tenho visto, muitas pessoas têm analisado, têm pensado sobre este assunto, têm refletido, quer seja do aspecto da esquerda, muitos têm refletido, e aí entra o ponto de crítica, porque eles estão apenas humilhando, aproveitando para humilhar a igreja evangélica e estabelecer críticas fortes, mas que tocam em todo o movimento evangélico, sem saber separar, e também não tem como, separar o joio do trigo. Eu vi agora recente um repórter, para fazer essa live, eu tive que pesquisar um pouco, repórteres criticando a postura do Silas Malafaia. Alguns chegaram a postar um vídeo antigo do Ricardo Boechat, criticando o Malafaia, chamando ele de um falso profeta, de um falso pastor, de alguém que não tem compromisso de fato com a religião, né? E para isso vai se caminhando, se construindo uma narrativa demonizando a pessoa do Silas Malafaia. Outra coisa importante é perceber então como a direita analisa o Silas Malafaia, vendo agora apenas como um objeto de perseguição, interpretando ele como um mártir, mais ou menos. Se ele for preso, aí é que vai ser, então, muito mais alavancado o seu nome como mártir. E nós precisamos entender isso. E eu gostaria, então, de deixar a minha contribuição. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu reflito sobre este assunto de maneira pontual. Embora eu não seja um influencer muito grande para poder alcançar muitos, mas eu quero deixar aqui o meu ponto de vista para aqueles que reconhecem a autoridade que eu tenho e fazem parte do meu ciclo de amizades e que têm me perguntado, até para eles, que eu respondo nesta live. Então, para você que entrou agora,
Vamos logo, mais uma vez, apontar aqui a nossa capa de hoje, do Tempo de Entender os Tempos. Silas Malafaia, o que é e não é? Sintomas de algo mais. Então, para começar, eu queria deixar aqui, então, para que você fizesse a sua pergunta, já vou estar respondendo. O que você entende? Qual é o símbolo que o pastor Silas Malafaia deixa para nós? O que é que você acha desse caso do Silas Malafaia? Então, comente aqui, deixa aqui para a gente poder estar comentando. Então, eu queria começar fazendo menção de um texto bíblico que eu acredito ser fundamental para nós entendermos os tempos. Um texto que é capaz de produzir em nós uma hermenêutica sensata da realidade e conseguirmos, de uma forma clara, objetiva, ver aquilo que Deus pode estar fazendo, porque para mim o que mais importa é o que Deus pensa. E eu só conseguirei atingir os pensamentos de Deus se eu for aos pensamentos de Deus revelados na sua palavra. O texto para nós é 1 Pedro, capítulo 4, que diz assim, no versículo 15. Eu estou usando a versão da Almeida 21, que diz: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou quem se intromete em negócios alheios, né? Acho que aqui já deu uma pista muito boa. A minha amiga Liliane Araújo também acabou de entrar. Preciso fazer menção daqueles que já estão aqui no nosso Substack. Verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio e pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar sua vida ao fiel Criador, praticando o bem. Então vamos lá. Deixa eu então pontuar para a gente com essa palavra pastoral. É claro nas Escrituras que haverá sofrimentos sobre as nossas vidas. Esses sofrimentos, eles podem ser em decorrências dos nossos pecados, como também podem ser em decorrência de uma perseguição por causa da nossa fé. Mas também pode ser um sofrimento causado, como Pedro colocou, por quem se intromete em negócios alheios. E aí o texto nos diz que chegou a hora de começar o julgamento. E este julgamento, ele começa pela casa de Deus. Então vamos lá. Eu não estou dizendo que é o que a Bíblia está dizendo, o que ela esteja falando do Malafaia. Eu irei fazer aqui um comentário baseado no princípio da palavra de Deus e aplicando. Eu que estou aplicando. Sou eu que estou falando. Não é ninguém que está mandando, não é ninguém que me pede para poder fazer esta live. Sou eu. É a minha análise. E você concorda ou não, você discorda ou não. O que eu entendi com tudo isso que está acontecendo? O que é, para mim, o simbolismo por trás da figura, né? O sentido do símbolo Silas Malafaia. E de tudo que está acontecendo ultimamente na nossa nação. Então eu preciso retroceder um pouco para a gente chegar ao ponto de análise e entendermos aquilo que eu quero dizer, e aí nós podemos comentar e discutir de maneira muito clara. O primeiro ponto é o seguinte. Houve, de fato, uma imitação da atitude dos evangélicos brasileiros com aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas não pelo mesmo motivo. Analistas como João César de Castro Rocha, a quem eu tenho uma autoestima pelos livros, né? Tem aqui livros dele, esse Cultura Shakespeariana, livraço. Ele tem analisado de maneira muito profunda a relação evangélica e política, só que ele tem ido por essa camada da teoria da conspiração e outras mais, tentando mostrar que os evangélicos no Brasil estão apenas mimetizando o comportamento americano. Eu digo que não é por aí somente. Ele está certo em muito da sua análise, mas eu digo que eu tenho outra via.
A nossa via aqui não é a via de quem quer tomar o poder porque era um mandamento, fazia parte da nossa teologia, não. Aqui nós estamos falando pontualmente de alguns que querem o poder para se mostrarem dentro daquela realidade, dentro do espectro social entre mídia, política e religião, por causa de um tratamento que foi nos dado lá no passado. A igreja evangélica sempre sofreu, desde a sua instauração aqui no Brasil, uma perseguição muito forte. Ela carrega em si, não é como lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, entre aspas, os protestantes e os evangélicos, entre aspas, é isso que eu quero dizer, eles foram para criar ali uma nação. Eles não tiveram esse bojo, essa camada de perseguição como tiveram os evangélicos e protestantes iniciantes aqui no nosso Brasil. Então, há uma perseguição inicialmente na instauração do movimento aqui, né, da camada protestante barra evangélica, né, que se inicia essa perseguição pela Igreja Católica e pelo poder imperial, claro, isso aqui é muito real, porque os dois, Igreja Católica e poder imperial, estão muito unidos. E aos poucos os evangélicos foram ganhando força e conseguiram se instaurar. Instaurou-se, deu-se prosseguimento, por isso há um sentimento que vem da reforma protestante para cá, desse anticatolicismo. E o ponto é que quando Edir Macedo ele cria a Igreja Universal, veja o nome que ele coloca, universal, para contrapor o nome católico, universal e católico sendo contrapostos. E ele está declarando, olha, no Brasil, a Igreja Católica agora não está mais sozinha, agora existe a Igreja Universal, como símbolo daquilo que são os evangélicos, de crescimento, uma igreja que vai abarcar. E ela cresce, e ele dá esta guinada. Depois, Edir Macedo cria a Record e diz à Globo que ela não está mais sozinha no mercado, que ela vai ter uma oposição ferrenha. Faltava agora uma guinada política. E aí foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Só que os evangélicos, e aqui eu digo evangélicos, a minoria, não a sua maioria ou em sua totalidade. Uma elite evangélica achou que era a hora de dar resposta. Como? Não conscientemente, gente, mas inconscientemente. De dar resposta. Agora dos evangélicos. Chegou a hora de nós, que fomos perseguidos durante a história, agora chegou a hora de nós igualar esse processo, assumindo aqui uma presença na política robusta, extraordinária. Então, essa é a minha análise. Os evangélicos estão apenas pedindo um lugar na mesa política, porque já tem com a Record um espaço de fala, já tem com a Universal, a Assembleia de Deus, né, um espaço religioso que contrapõe ao catolicismo. Aí vem, meus irmãos, aqui toda os neopentecostais, só que você tem espaço, mas nunca houve na política. Então você tem ali. Então quem está chegando são os evangélicos ressentidos pelas perseguições passadas. Eles estão chegando ao poder. Aliás, chegando ao poder não, estão chegando ao aquilo que eles acham que é o poder. E para isso, tanto políticos, e aqui nós precisamos entender, há um establishment, né? Um centro de comando, pensadores, que estão por trás da direita e da esquerda, muito parecido com aquilo que era na política Minas Gerais e São Paulo, era Minas e Rio, não lembro agora, Sul e Minas, né? Que era a política ali do café com leite, eu não lembro aqui exatamente, mas era por aí. E houve então um uso por parte da elite da massa evangélica. Bolsonaro, então, para mim, não é como é que eu posso dizer? Ele não é nenhuma peça grande na jogada. Ele é mais apenas um peão do que um articulador da jogada.
Então muitos caíram nessa hora. Então qual foi o erro agora aqui, que na minha vista seria o erro para a gente para chegar no Malafaia? O erro foi que quem não aprende com a história, não me lembro quem disse isso, mas é verdadeiro, parece-me, quem não aprende com a história está fadado a repetir os erros da história. O que foi que aconteceu? Na história da igreja, houve um momento em que o poder político se une ao poder da religião. Isso aqui é fato histórico, não dá para ser mudado, não dá para ter outra interpretação, é fato histórico. Constantino acaba com a perseguição no primeiro momento, depois oficializa o cristianismo como religião oficial do império, e aí então se inicia um momento onde religião e política estão, só que pela ótica do Senhor, César está lá, o evangelho está acima de César. O reino de Deus está acima dos reinos do mundo. E houve então esta síntese entre o poder religioso e o poder político-econômico, de uma forma que pastores da época, que agora não estavam mais em perseguição, se emaranharam com o conforto e o status quo do momento político. E quando você não está mais sendo perseguido e não precisa mais fazer tanto esforço para instaurar o reino de Deus a partir da persuasão, da pregação do evangelho aqui nesta terra, você então sofre daquilo que Demas sofreu, uma tentação de amar o presente século. De amar o presente século. E foi isso que aconteceu. A Igreja Católica então cresceu no seu poder, remou a favor da maré, cresceu bastante, a noção de cristandade então surgiu. Então você tem então agora pecados que são comuns àqueles que adentram ou casam com o poder político. Os pecados comuns, como a simonia e outros mais. O totalitarismo de pensamento, a força da espada para controlar certas coisas, já não se preocupa mais com a exegese bíblica, o pastoreio já é diferente. Você pode ver isso quando chega na Reforma Protestante, você tem isso. E é contra isso que Lutero e Calvino estão lutando. Só que nós esquecemos do lema da reforma, que a igreja reformada sempre continua se reformando. Sempre continua se reformando. E aconteceu, então, que chegou a nossa vez, eu não estou tirando o corpo fora disso, chegou a nossa vez de nós estarmos emaranhados com o poder político. E o que nós estamos vendo é isso. Então, quem é o Malafaia? É apenas a ponta do iceberg, é um espirro que este corpo, agora doente, da relação política-igreja, está dando. É apenas um espirro. É o sintoma de algo maior, de algo mais. Então, o que é Malafaia? É o símbolo do que está acontecendo com ele. É o simbolismo de um pastor evangélico que emaranhou-se com a política de uma forma tal que ele esqueceu a identidade do que ele é em Cristo e para a sua igreja. Ele deixou de ser um exemplo de um homem que prega a palavra fielmente e que se submete ao evangelho e que renuncia o poder político para ser um ministro do evangelho. Aí alguém pode me perguntar: mas meu pastor, é pecado estar na política? Não, não é. A política também é assunto dos homens. É assunto também da palavra de Deus. Porém, com uma barra nítida de separação, uma cerca muito nítida de separação entre ser um pastor e ser um político. Existe o pastor e existe o político. Por quê? Porque esse aqui é o ponto. Se eu me preparo para ser um político, então eu entrarei dentro da a câmara de gás, não, que parece cor do mal, mas é a cor do mal mesmo, né? Para poder entrar dentro daquela câmara de gás e não morrer.
Porque Brasília sufoca, asfixia o político evangélico se ele não entrar com uma mente extraordinária. E muitos dos meus amigos e irmãos reformados, que pode citar aqui, não, mas Abraham Kuyper era um político, foi primeiro-ministro da Holanda e outros mais. A política deles é diferente da nossa política. O fundamento moral, o fundamento político da Holanda de Abraham Kuyper é totalmente diferente do nosso. O nosso aqui, ele exala a podridão, ele exala o fundamento podre do que ele é, a doença. Uma câmara de gás que asfixia aquele que entra lá. E só sobrevive lá os que se tornaram zumbis do que é o centro do poder político brasileiro. Então entrar ali não pode se entrar usando a igreja. Tem que se entrar como um pensador político, como um teórico político que tenha valores fundamentados dentro da sua relação política e aí fazer política para a glória de Deus, não para a glória da igreja, da denominação. Eu entro na política para lutar pelo bem comum. Pelo bem comum. E não para a minha denominação. Mas foi isso que os evangélicos fizeram. Foi isso que eles fizeram. Eles entraram na política para defender os seus assuntos pessoais denominacionais. Então, em última instância, como bem colocou meu amigo Gutierrez Siqueira no livro dele, Igreja Polarizada. Muito bem colocado, indico este livro, compre este livro, leia urgentemente este livro. A igreja ficou polarizada. Então, o que nós temos? O Malafaia, como eu estou dizendo, é apenas um espirro de um sintoma maior, que foi o namoro e o casamento da igreja com a política da igreja, parte da igreja evangélica, não toda ela, porque existe um remanescente fiel, mas parte dela namorou com a política e agora quer casar. Mas sabendo que a política tem muitos amantes. E não vai ser fiel à igreja evangélica. Não será fiel à igreja evangélica. E eu falo isso como um mestre em filosofia e ética política. Eu posso falar. Um namoro que deu e vai dar. Então, o que é o Malafaia? Então, o Malafaia hoje, ele é sintoma disso que eu falei. E ele, então, esqueceu a vocação pastoral. Então, adentrou no espectro de, entre aspas, vivendo ali uma teologia pública, né, dentro do espaço público, defendendo valores como família, aborto e outros mais, que são importantes à nossa defesa. Só que a motivação por trás e o que ficou sendo mais bem visto, mais bem colocado, era o amor ao espectro do poder. E o pior, gente, posso dizer assim, é o seguinte: Santo Agostinho dizia que você se torna naquilo que você mais ama. Silas Malafaia foi se tornando este político, porque ele amou a política. Então eu faço uma pausa agora para falar o seguinte. De um lado, eu me solidarizo com Silas Malafaia, porque os atos do Supremo e o que tem sido feito também são errados. Deus julgará a todos. Não sou eu que vou lá e julgar, não. Não cabe a mim a vingança. Cabe a mim o amar os meus inimigos. Isso aqui é o real. O protesto profético, ele é feito de outra forma. O protesto profético é feito de outra forma. Então eu estou aqui para dizer que eu me solidarizo com esta perspectiva de que, fato, o Malafaia está sendo objeto, né, de perseguição política, porque ele entrou no jogo político. Certo? Então eu me solidarizo com ele, com uma pessoa do Malafaia, com o homem Malafaia, o pastor Malafaia. Mas no outro espectro, né, para cá, eu estou dizendo que isto que o Malafaia está sofrendo é simplesmente a consequência de quem se intrometeu nos negócios alheios.
de quem se intrometeu naquilo que não era para ele. Ele era um ministro do evangelho. Então, ele se intrometeu nesses negócios alheios e então o negócio ficou complicado para ele. Então, para chegarmos ao ponto, e aquele que quiser fazer a pergunta já, aqui a minha amiga e irmã Maeli, dizendo que já esperava por essa análise. Quem quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Estou aqui já para responder. E eu queria, então, partir para o meu último ponto. É que, no sentido, o que nós podemos fazer? Se eu puder lhe dar uma palavra, meu amigo, irmão, pastor, e crente no Senhor Jesus. O que nós mais precisamos nessa última hora eu vou responder aqui, já a pergunta do meu amigo Pedro Alex. Nós mais precisamos nessa última hora é sermos o remanescente fiel de Cristo, que será sal da terra e luz do mundo até a última hora. Não precisando sair em passeata, em fechar a Paulista e bravatar contra o Supremo ou outras coisas, não. Precisamos influenciar a sociedade a partir de dentro, com vidas que sejam o indicativo do evangelho. Assim como o Malafaia, para mim, é um espirro, sintoma de algo maior, nós temos que ser, meus irmãos, os símbolos de algo mais do reino de Deus, da palavra do evangelho de Cristo. Pessoas que se submetem, pessoas que são mais humildes, pessoas que voltaram a carregar a cruz e não quiseram subir o palanque da fama política. Por quê? Porque as consequências dessas atitudes é transformar igrejas em comitês políticos e perderem o poder do Espírito e da palavra do Senhor. Então isso é o que eu estou dizendo. Volte ao Evangelho, volte a uma vida submissa ao Evangelho, sem querer o holofote. Devemos esquecer esta síndrome de celebridade que pairou sobre nós. Que da Assembleia Batista Presbiteriana, as church, não escapa um. Tem gente querendo ser celebridade demais e vão acabar perecendo. Eu quero ler então a pergunta do meu amigo Pedro Alex, que diz assim: pastor, então, a gente pode entender que o meio evangélico está fadado a se tornar uma espécie de novo ou de neocatolicismo? Até que ponto isso pode ocasionar uma dispersão dos cristãos? Eu entendi o que ele quer dizer por neocatolicismo, é nós nos tornarmos igual à igreja católica, né? Vivemos aquela experiência. Sim, eu acho que o pergunta do Pedro Alex é muito importante. Nós já estamos, sim, como os católicos, uma grande parte, existindo esse remanescente que crê que não vai deixar a política influenciar suas vidas, e nós precisamos de uma nova reforma. Uma reforma, de fato, também idêntica àquela do catolicismo, pela pregação da palavra e por uma nova experiência do Espírito Santo de Deus. Que nós já temos também as nossas próprias mazelas de heresia demais, né? Então nós precisamos voltar a esse entendimento, essa realidade do que é o Evangelho de Jesus. Então isso aqui é fundamental. Muito bem, meu amigo Pedro Alex. Se alguém tiver outra pergunta, quero passar para o final aqui da nossa live, que foi assim meio de surpresa, mas importante para a gente deixar aqui esse recado. Eu vou soltar um Reels ainda no Insta com o meu posicionamento, mas para deixar a live aqui então se tornou mais explicativo para a gente, ok? Se alguém tiver mais alguma outra pergunta, pode colocar, porque eu quero finalizar então com essa análise agora. Os tempos não são fáceis. E Deus, como eu li na sua palavra agora aqui em 1 Pedro, ele vai estar julgando, as nossas vidas, porque ele usará os ímpios para julgar o seu povo. Isso aqui não sou eu quem o diz, mas é uma interpretação clara do livro de Abacuque. Você crê nas Escrituras, lembre-se disso. Não se espante quando o ímpio vier contra nós. Ele estará usando o ímpio para nos julgar. Há um tempo de juízo que virá, ou se não já está acontecendo, e nós precisamos entender isso. Então, cabe a nós sofrer como cristãos. Onésimo, o que você está querendo dizer? Sofra como um cristão. Sofra
como um homem de Deus. Hoje era por Malafaia estar sofrendo, não como alguém que se intrometeu na política, mas está sofrendo como alguém que estava plantando igrejas dentro da favela, no sertão, levando o evangelho, pregando a verdade, e aí o Estado vem contra ele, mas porque ele está sofrendo como um cristão, pregando a verdade, e não como um político que ele se tornou. Outra pergunta agora aqui do meu amigo Caio Levi, Veras Rodrigues. Pastor, o senhor pode então reinterpretar o salmo que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor? Texto comumente utilizado nesse contexto. Ora, é claro. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isto é perfeito. Isso é perfeito. Uma nação inteira que teme a Deus é maravilhosa. Só que isso aqui foi no contexto para Israel e nós temos que entender que não há outra nação que chegou a este estágio, aonde a lei de Deus, onde a presença de Deus, não existe mais um Israel. No fundo, meu amigo Caio, e a Maeli comenta que nação nem sempre é um estado geográfico, muito bem, mas o ponto para nós é que, como o evangelho, ele sai ao mundo, Caio, para convencer os homens e persuadi-los a se tornar igreja, não mais o Estado de Israel. Então a nossa pretensão não é criar um Estado cristão, porque isso aqui nem daria para poder acontecer. Mas Deus está agora, nesse momento, juntando o seu povo para fazer a grande nação a qual nós pertencemos. E esta nação será grandemente abençoada porque Deus será o Senhor dela. Mas enquanto estamos na transição até a chegada dessa nação, do reino de Deus sobre a terra, não há. Então nunca vai haver. Mesmo os Estados Unidos nunca foram uma nação cristã plenamente. Há os seus erros históricos. Então eu diria que esse salmo tem que ser reinterpretado na maneira correta e naquilo que de fato faz sentido para nós, daquilo que é o real. Daquilo que é o real. É claro que os princípios do reino de Deus, da palavra do Senhor, aplicada em muitas nações, tais como o fim da escravidão, abençoaram as nações. Isso é verdade. Mas não tornar-se ela totalmente cristã. Porque isso aqui não vai existir. Então, o que nós precisamos é ter esse entendimento. A pergunta da Maeli: Cristo teria feito isso? Seu reino é invisível e ele é o Senhor deste povo, sua igreja. Sim, Maeli, essa é a posição que nós devemos ter em mente. O completo entendimento daquilo que é o reino do Senhor, a qual nós estamos conclamando a todas as nações para que façam parte dele. Muito bem. Meus irmãos, se não tiver mais nenhuma pergunta, quero finalizar esta live. Quero agradecer por todos que estiveram aqui. Ao Caio, a Maeli. Pronto, a Liliane Araújo tem uma pergunta. O mais ruim, digamos assim, é ele se dizer ser um líder cristão, como se justificasse tudo que está acontecendo, verdade. E hoje eu vi um vídeo onde as pessoas comentavam os palavrões dele, e aí eu vou dizer o seguinte: nada mais natural de quem amou o poder político se tornar como poder político, que é a profundidade dos palavrões. O palavrão é apenas o externar de um caráter que já é político. Porque se ele se firma como ministro, como pastor, Malafaia estava falando palavras de graça, pregando o evangelho. Certo? Então essa aqui é a minha análise. A análise que eu tenho feito. Você não precisa concordar com ela, você não precisa aceitar todos os pontos. Mas acredito que ela tem o seu lugar no momento do debate, no assunto, no dialogar das ideias. Minha irmã então pergunta, Maeli: Onésimo, acha que isso também separará os fiéis e os demas? Sim, sim. Porque os demas amaram o presente século e eles amam a política, o sexo, o poder, o status quo, as mazelas que o mundo secular apresenta. E esta é, volto a dizer, a maldição do mundo secular. Os altares múltiplos de ídolos oferecidos ao Deus dará para quem quiser se satisfazer. Pedro Alex diz:
Pastor, uma última dúvida. Os tempos atuais se parecem muito com o tempo dos juízes? Perfeitamente com o tempo dos juízes. Para nós evangélicos. Para o mundo, não. Para nós, sim. Não temos... As igrejas, as denominações não têm um líder, não tem um rei, não querem seguir a palavra. E ele então diz, a Bíblia fala que cada um fazia o que era bom aos seus olhos, justamente. Cada denominação segue seu rumo e assim devagar se vai ao longe. Muito bem, povo de Deus, satisfação por estar com vocês e quero agora só encerrar agradecendo a vocês por tudo, ok? Até a nossa próxima live. Salva aí, baixa o aplicativo do Substack, não deixe de acessá-lo sempre. Já publiquei um texto ontem e queria então agradecer por mais essa oportunidade. Divulgue, continue assinando, não deixe de deixar sua contribuição, tá bom? Um forte abraço, vou deixar depois o meu Pix nas próximas publicações, para que se você quiser me abençoar, assim você o faça, segundo, se você sentir no seu coração. Forte abraço para todos e o meu muito obrigado. É sempre bom estar aqui para aprender mais e servirmos melhor.